boa noite, boa noite. Boa noite para quem for chegando. Quero perguntar de que cidades vocês falam. O tema de hoje vai ser muito bom. Como prometido, estou aqui de novo hoje ao vivo com vocês para falar de outro tema muito pertinente, principalmente para quem quer emagrecimento. De que cidade vocês estão falando? Oi, Cléo, boa noite. Oi, Thaís, boa noite. Leandro, boa noite. Fala pra mim de onde vocês estão falando. De que cidade vocês são? Escreve pra mim. São Paulo, Atá. E a Cléo, de onde você é, Cléo? Se você, Cléo, não viu a nossa live, tá bom? De terça-feira, te oriento a ir lá e assistir. É uma live bem curtinha, tá? Mas é uma live de muita importância, principalmente para as mulheres que já passaram de 35 anos, tá bom? Então depois você vai lá e dá uma conferida. Ah, você fala de Guarulhos, que legal, seja bem-vinda. A Tá, uma outra Tá também de São Paulo, joia. Então vamos lá. Gente, seguinte, a live de hoje é uma live que com certeza todo mundo que quer perder peso precisa entender e ver de uma vez por todas. A quantidade de pessoas que fazem dietas restritivas é uma coisa assim absurda, né? E o porquê que você não deve cair nessa? O porquê que você precisa, de fato, entender que dieta restritiva não vai te levar a lugar nenhum. Você já fez alguma dieta restritiva? Com certeza, né? Assim, nós que somos mulheres, é difícil a gente não ter feito dieta restritiva na vida, não é? Não sei qual foi a experiência de vocês. Eu já fui bem gordinha. Quem já verificou esses balãozinhos que ficam aí fixados na bio, já conseguiu ver que eu já fui bem gordinha, que eu já fui bem cheinha, né? E a minha vida toda eu briguei com a balança, a minha vida toda eu tentei fazer dieta, mas todas as dietas que eu fazia eram dietas restritivas. Quem nunca, né? Ah lá, a Tá falando que já fez, quem mais? Ah não, a Estela entrou, boa noite, Estela. Então, assim, todo mundo já encarou algum momento de dieta restritiva. Eu fiz dieta da sopa, da lua, dieta do limão, dieta da proteína e por aí vai. E eu comecei a entender que todas as vezes que a gente tenta restringir alguma coisa, o nosso corpo briga totalmente contra isso. Primeiro que só o termo dieta, né? O termo, na verdade, diet, quer dizer, de fato, que eu vou fazer alguma exclusão, alguma retirada de algo. Então, isso pra gente, no nosso subconsciente, primeiro que já tá gravado isso no nosso subconsciente, que fazer dieta, de fato, vai ser algo restritivo e vai ser algo que não vai ser prazeroso para você. Mas é importante você estar aqui nessa live para você entender os motivos que qualquer dieta restritiva não dá certo. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que para o emagrecimento acontecer, para que haja o emagrecimento, você precisa ter por dia, em média de 36 a 38 nutrientes. Você precisa ingerir de 36 a 38 tipos de nutrientes diferentes ao longo do seu dia. Isso quer dizer nutrientes, eu não estou falando de alimentos diferentes, tá? Então, a primeira coisa que dieta restritiva vai fazer com você é, primeiro, te deixar com deficiência de vitamina e mineral, né? A primeira coisa que isso vai acontecer. E sabe outra coisa que piora muito quem faz dieta restritiva? Aparece muita compulsão alimentar. Então, se você quer ficar longe
de compulsão alimentar, que é esse gatilho que vem de fato por questões metabólicas e hormonais e que vem às vezes não, quase sempre, ela vem lá para o final do nosso dia, entre 3h30 e 4 horas da tarde, e ela fica perdurando até por volta de 7 horas da noite. Não faça dieta restritiva, porque nessa hora, na verdade, principalmente porque você não tem ingerido os 36, de 36 a 38 nutrientes ao dia, vai te aparecer muita compulsão alimentar. Muita compulsão alimentar. Quem já começou uma dieta e a primeira coisa que fez, na verdade, foi cortar pão, foi cortar arroz e foi cortar chocolate. Com todo mundo que eu falo, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ai, porque eu decidi cortar o pão, porque eu decidi cortar a massa, porque eu decidi cortar isso e aquilo para dar uma secada. Isso funciona de começo? Claro, funciona assim, funciona super de começo. É muito interessante de começo quando o nosso corpo resolve detoxificar e de fato ele te dá uma resposta. Contudo, isso para de funcionar em alguns dias. Em alguns dias. Isso é simples, sempre acontece desse jeito, tá bom? E por quê? Né? E por que isso acontece? Porque o nosso corpo, gente, além de você ter que ter os nutrientes certos na hora certa, o nosso corpo é regido por questões hormonais. 100% por hormônio. Nós somos muito metabolismo, muitas questões mitocondriais e celulares. E se você não respeitar isso, seu corpo vai jogar contra você. Simples assim, né? Então, não corte pão, não corte arroz, não corte chocolate. Não é para cortar chocolate. E ó, quem aí já me conhece, né, sabe que eu sou adepta às estratégias metabólicas. Eu faço, sim, estratégias metabólicas. Dentre essas estratégias metabólicas, eu faço low carb com os pacientes, com as alunas, né? Mas olha, low carb, gente, não é no carb. Não transforme a sua low carb em uma estratégia cetogênica. Entendem o que eu estou dizendo? Porque durante um bom tempo, a estratégia low carb, todo mundo fez. Quem já fez low carb, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, né? Todo mundo já tentou fazer low carb ou já prescreveu low carb para vocês. Então, assim, todo mundo já passou por essa experiência. E o que eu mais vejo é fazer low carb de jeito errado. Primeira coisa no low carb, você não vai cortar arroz. Você não vai cortar pão. A não ser que esse paciente tenha alguma intolerância a glúten. Ah, mas o glúten tem muito vilão. O glúten é um vilão, sim. Se você tiver doença de Crohn, e se, claro, você tiver alguma outra patologia intestinal que eu veja que tem necessidade de exclusão do glúten. Mas é claro, a gente vai aprender a trabalhar com o pão de uma maneira diferente. Ó, tá, dizendo que ela já fez. Então assim, gente, vocês já pararam para pensar que os avós de vocês, a tia que mora mais afastada, sempre comeu pão a vida toda, mas que é um pão diferente do que a gente come hoje? Que é um pão, na verdade, que ela própria fazia dentro da casa dela? Pois é, né? Quem aí já teve oportunidade de viajar para fora do país ou, na verdade, conhece a cultura dos italianos, por exemplo? A gente consegue ver, né? Hoje pela internet, por filmes. Bom, na Itália é o berço de massas e pães. E por que aquelas pessoas não engordam como nós? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou dizer algo que é bem importante vocês entenderem, tá bom? Porque o trigo de lá é diferente do trigo daqui. É diferente, muito diferente. O nosso trigo é muito processado. E nesse processamento do trigo, na verdade, entra muita coisa ruim. E muita coisa que vai danificar a sua estrutura metabólica e celular e o seu intestino.
né? Então, por isso que, na verdade, o pão de hoje, que eu peço para vocês não cortarem, a gente vai dosar. Ai, Gi, mas eu decidi que eu vou comprar as minhas farinhas e vou fazer o meu pão. Já ajuda? Puxa, ajuda muito, né? Existe um composto que é colocado dentro dos pães que se chama brometo. Brometo é tóxico para o corpo. Nos países desenvolvidos, né, fora do nosso país, isso é proibido. E aqui, todo mundo usa normal. Então, sempre quando a gente, na verdade, se a gente quer emagrecer, né, é isso que é o mais interessante, viu, gente? É por isso que hoje em dia eu não acredito em dieta. Eu não acredito. Todo mundo que tá comigo hoje, que tá nas minhas redes sociais, que me conhece, sabe? Eu não faço dieta. Eu não aconselho ninguém a fazer dieta, porque é remar contra a maré. É, na verdade, pedir para o seu intestino ficar doente, é pedir para as suas células não trabalharem da forma correta. E fora isso tudo, os gatilhos emocionais que você tem, e junto com as hormonais, que vai te trazer compulsão alimentar lá no final do dia, né? Quantidade de pessoas que passam por mim e falam, puxa, eu queria tanto comer um chocolate, mas menina, vai e come um chocolate. Qual que é o problema de você comer um chocolate? Você tá entendendo? Não tem problema nenhum. O problema, gente, é o seguinte, o problema é que às vezes, por essas questões da alimentação tá tão errada, do seu dia a dia mesmo, que a gente só consome alimentos ultraprocessados, né? Tudo que a gente compra vem em pacotinho, ou vem em saquinho, ou vem em garrafinha. Então você tá com seu corpo totalmente intoxicado. E aí você tem um gatilho da compulsão alimentar muito forte. E aí quando você vê um chocolate, o que acontece quando você vê o chocolate? Você não consegue resistir ao chocolate. Você vai e come a barra inteira de chocolate. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Faz sentido para vocês? O que a gente precisa é limpar. A gente vai limpando a dieta, né? Aquilo que a gente come no nosso dia a dia, para que essa compulsão vá diminuindo. Mas, eu posso comer chocolate? É ideal comer chocolate ou não é? É super ideal comer chocolate. Vocês vão me ver sempre falando isso. Ai, porque eu quero comer. Eu vi lá que a blogueira famosa come um chocolate de 90%. Ah, pelo amor de Deus, eu vou ser bem sincera para vocês. Ninguém merece comer um chocolate 90%, tá, de cacau. Não merece, porque dá até arrepio na gente. Eu tava comentando outro dia, há poucos dias, com uma paciente que não dá para comer esse tipo de chocolate. Então, assim, é muito, muito importante a gente sim trazer o cacau para a nossa vida. Sim, o chocolate ao leite não é um chocolate ideal, porque, enfim, nele não tem cacau. Nele tem só gordura hidrogenada e açúcar. Aquilo que você não pode, aquilo que vai entupir a tua veia e aquilo que vai te dar um AVC, né? Então você não pode com esse tipo de coisa. Mas que chocolate eu oriento para vocês? Para iniciar mesmo, para começar a fazer modulação, né, desse paladar que tá tão fechado. Chocolate 50%. Não tem problema nenhum, gente, tá bom? Comam quanto? 40 gramas por dia, que é mais ou menos 4 quadradinhos de chocolate ao dia. E você vai comer depois do almoço, melhor horário, depois do almoço e depois do jantar. Pronto, ok? Ai, mas eu ainda sou aquela pessoa que quer comer muito doce, que quer comer muito doce. Então tá, provavelmente você não come a quantidade de fruta que você deveria comer. Quem precisa comer toda hora, tá com aquela vontade, né, enorme de doce, é porque não ingere a quantidade de fruta correta. Então começa a rever esses detalhes, tá bom? Outra coisa que é bem importante, assim, que eu acho que é impossível fazer dieta, porque todo mundo que começa uma dieta, a dieta é assim, ela tem um dia para começar e ela tem um dia para acabar, não é? Eu que fiz muita dieta na minha vida e que eu era bem gordinha,
Eu sempre ia na banca de jornal. Não sei se vocês são dessa época, tá, gente? Pode não parecer, mas eu tenho 42 anos. Eu ia na banca de jornal, comprava a revistinha, aquelas revistinhas da moda que sempre saía uma dieta, né? Uma dieta nova. Então, toda segunda-feira eu não vinha a hora de ir para a banca do jornal para comprar essas revistinhas. E aí eu começava sempre uma dieta nova. E aí o que eu começava? Aí vinha lá, né? Tomar 5 limões. Fazer exclusão de não sei o quê. Putz, primeiro dia ia bem, segundo dia ia bem, terceiro dia. Quinta-feira já era o dia que eu não aguentava mais e toda a revistinha começava a ficar meio amarrotada, porque eu acho que a emoção passava um pouquinho aí pra revista. Então eu amassava, né? E eu parava de fazer. Então eu não via a hora dela acabar, né? Então dieta é isso. E dieta tem dia pra começar e dia pra acabar. E tá aí. Se você quer ser saudável e se você quer de fato ser magra, sempre magra pro resto da sua vida, isso precisa virar rotina na sua vida. E nenhuma dieta vai fazer isso com você. Nenhuma. Só fazendo parte da sua rotina. Então tem que virar o quê, Gi? Tem que virar estilo de vida. A gente aprende a comer de novo, mesmo com todas as letras, é isso que eu quero falar com vocês. A gente aprende a comer de novo. A gente começa a entender que a gente não precisa viver, né, só comendo pão o dia inteiro. Porque todo mundo acha que pode comer pão o dia todo, porque aí também não dá, né? Seu corpo, lembra que eu falei? Seu corpo precisa de 36 a 38 nutrientes por dia. E que aí cai numa outra lacuna que é bem importante eu falar. Não faz parte do tema, mas eu vou citar. Você não pode comer todo dia as mesmas coisas. Se você quer emagrecer, né? Você não pode ficar todo dia comendo o mesmo tipo de coisa. Não pode. Ai, comer alface, tomate e ovo é ruim? Não, é ótimo. Só que se você comer isso aí 5 vezes por semana, vai ser bem ruim para você. Isso para qualquer coisa na nossa vida. Eu sei que, é claro, muitas vezes a gente aperta o botão do automático, né? E que quase sempre a gente fica comendo sempre os mesmos tipos de coisa. Porque a gente compra talvez uma quantidade maior, não quer que estrague, e a gente também vai utilizando sempre as mesmas coisas. Mas repense isso, repense a quantidade de coisas. Porque o seu corpo precisa de 36 nutrientes por dia. Se você não der isso por dia, você não vai perder 1 quilo. Sabe aquelas pessoas, não sei se já aconteceu também com vocês, que comem cada vez menos e não conseguem perder meio quilo? Existe um monte de pessoas desse jeito. Já tiraram tudo, além de estar oscilando com os hormônios, porque estrogênio, progesterona e testosterona faz parte da síntese de glicogênio. E se você não tiver isso aí no seu plano, que advém do carboidrato, ferrou, tá bom? Então, se a gente não souber controlar essas coisas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nada pode ser de mais, mas nada pode ser de menos. E tirem, tá bom, da mente de vocês essa questão de exclusão. Você já pensou pro resto da sua vida não comer arroz? Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para não comer arroz pro resto da vida. A gente precisa sim comer arroz, mas é claro, eu só vou comer arroz de segunda a sexta? Puxa! Né? O nosso Deus foi tão bondoso pra gente, Ele deu tantas coisas pra gente. A gente tem tantos outros grupos de carboidratos que são tão bons, por que a gente insiste em só comer pão e arroz? Porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque a gente tá no automático? Pode ser tudo isso. Mas poxa, a gente tem batata doce, a gente tem mandioca, a gente tem cará, a gente tem inhame, a gente tem mandioquinha, a gente tem um monte de coisas. E a gente só come as mesmas coisas. E o seu intestino precisa de um monte de coisas para ele funcionar. Sabia que no seu intestino, tá bom? Tem mais células do que tem no seu corpo? Tem muito mais células.
Isso significa que a gente tem que ter uma atenção muito redobrada com o nosso intestino e com tudo aquilo que a gente come. E se a gente não ofertar o nutriente certo e fora o nosso estilo de vida maluco, o nosso intestino vai ficar muito em desacordo. Então é bem importante a gente rever várias coisas com relação a isso. Outra coisa que é muito importante que você deve fugir de restrição alimentar, né? De dietas malucas e restritivas. O seu metabolismo vai ficar cada vez mais lento. Se você acha que você precisa comer 1000 calorias para perder peso, amanhã você vai precisar de 800 e depois no outro dia você vai precisar de 700, porque cada vez mais seu corpo está lentificando. Se você precisa de 36 a 38 nutrientes por dia, como é que você quer que teu corpo funcione se você só dá sempre os mesmos tipos de coisa? Ele não ativa nunca nada. É por isso que as pessoas falam, nossa, né? Mas como é que pode? Eu sempre tomo. O discurso é assim, ó. O discurso é o seguinte: eu como pão com manteiga e leite com café. No almoço eu como arroz, feijão, um bife, alface, tomate. E na janta eu como ovo e mais algumas outras coisas. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. É alimento ruim? Não são alimentos ruins. Contudo, não é isso que teu corpo está pedindo. Você já teve aquela sensação, que é aquela sensação que você acabou de comer. Você acabou de comer. De repente, dá 1 hora ou 40 minutos que você comeu e você fala, caramba, eu conseguiria comer de novo? Quem já teve essa sensação maluca? Que é acabar de comer, você percebeu que você comeu o suficiente e mesmo assim você percebe que você comeria mais. Eu já tive muito isso, muito. E todas as vezes que na verdade eu começo a comer errado, porque eu tô fora de casa e alguma outra coisa, às vezes eu tenho isso. Sabe por que isso acontece com a gente? Isso acontece porque você não nutre a célula. Uma coisa, gente, é nutrir o que a gente nem nutrir, tá? Uma coisa é, na verdade, a gente comer porque a gente gosta. Outra coisa é, de fato, a gente nutrir a nossa célula. Aí que o jogo acontece do emagrecimento, entendeu? E de qualquer outra coisa. É aí que mora o segredo. Uma coisa é a gente reconhecer do que teu corpo tá dizendo, minha filha, eu preciso que você coma mais verduras verde escura, porque tá faltando selênio e magnésio. Na verdade, aumenta a quantidade de gordura boa. Seu corpo não fala assim, né? Ai, olha, aumenta aí a quantidade de gordura boa, porque, não tem gordura boa. Você só me enche de carboidrato. E aí você vai entrando nesse ciclo vicioso de toda hora você tá com essa sensação de, que fome ou que vontade de comer alguma coisa, né? Então, gente, fujam de dietas restritivas, tá bom? Fujam, ok? E bom, para todo mundo que ficou aqui comigo, o que eu vou passar agora? Todo mundo lá com caneta, um papelzinho do lado. Quem não tem, corre pegar, que eu vou dar um tempinho, que eu vou passar para você agora, uma receita de um suco. Um suco, é claro, para ajudar no emagrecimento. E pensando em tudo isso que a gente falou, então corre lá, pega a sua caneta, tá bom? Que eu vou passar essa receita, que você tem que tomar todos os dias, tá bom? Faz essa receita de suco aqui, depois volta pra mim aqui na minha live, aqui nessa live, aqui embaixo e coloca pra mim. Gi, já fiz essa receita por 5 dias e perdi 1 quilo. Vai lá, tô te dizendo que você vai perder 1 quilo fazendo esse negócio. Então, vai lá, pega a caneta e vem pra cá e deixa de sem vergonhice, tá bom? Bora lá. Agora preciso pôr óculos porque senão eu não enxergo nada, gente. Todo mundo de caneta? Posso falar? Se não deu tempo de alguém pegar, depois eu repito. Tá bom? Bora! Com coisas que eu tenho certeza que você tem na tua casa, tá bom? Então, nada de desculpa, gente. 1 limão espremido.
um limão espremido, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, uma maçã com casca, um ramo de hortelã, um pedaço de gengibre, e uma colher de chia, tá bom? Uma colher de sopa de chia. Coloca aí 250 a 300 ml de água, bate tudo, não coa, tá bom? Não é pra coar. Bate bastante, bastante. E você vai tomar isso aí todo dia em jejum, por 5 dias. E depois você vai voltar aqui, tá bom? E escreve pra mim o que aconteceu com você. Se a sua pele ficou mais bonita, se pelo menos o cansaço foi embora, se conseguiu emagrecer, porque pode ser que você emagreça 1 quilo fazendo isso, tá bom? Ou o que melhorou na tua vida com esse suco. E também, ó, se você quer passar essa receitinha para alguma outra pessoa, compartilhe então essa live com mais pessoas, que você sabe aí que vai ser algo legal para ela, tá bom? Meninas, estou aberta a dúvidas. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida da receita ou de alguma coisa que eu falei que não ficou muito claro? Eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu ver. Acho que não, né, gente? Acho que não. Acho que ficou tudo bem certinho, tá bom? Então é isso, meninas. Quem fizer a receita, volta aqui depois para dizer como é que foi, tá bom? Eu vou ficar bem feliz de ler o seu comentário, tá bom? Gente, ó, um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Deixa eu ver aqui, peraí. Tomar o suco, eu não enxergo, gente. Vamos ver. Tomar o suco e depois de quanto tempo pode tomar café da manhã? Boa! A gente vai esperar pelo menos 1 hora para depois tomar café da manhã, tá bom? É isso aí. Eu preciso, na verdade, que todos esses compostos entrem em contato principalmente com a mucosa intestinal e depois de 1 hora pode tomar café da manhã, normalmente, tá bom? Só isso, meninas. Alguém mais? Não vou me despedindo por hoje, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus e até a próxima terça. Tchau, tchau!